Eis que vim abolir a lei e os profetas, diz Jesus neste trecho do Evangelho. Diante das autoridades religiosas que viam Jesus como alguém que desobedecia à lei de Deus, Jesus vem dizer que ele não veio nem para desobedecer, nem para abolir, isto é, acabar. Jesus veio dar pleno cumprimento, cumprir perfeitamente com a lei de Deus. Lembremos, irmãos e irmãs, que domingo passado, na primeira leitura, nós ouvíamos os 10 mandamentos da lei de Deus. Deus que entregava ao seu povo os mandamentos como um caminho para a liberdade. Os mandamentos deviam ser instrumentos que traziam liberdade. Liberdade nos relacionamentos, liberdade para as pessoas. Acontece que os mandamentos foram divididos em vários outros, de modo que os mandamentos, ao invés de trazerem liberdade, se tornaram verdadeiras cadeias, prisões, onde as pessoas estavam colocadas aí dentro. Nada se podia fazer, porque tudo era proibido, e aí as pessoas viviam com aquele medo de desobedecer ao mandamento, desobedecer a uma das regras que existia. Jesus vem dar pleno cumprimento aos mandamentos e à lei do Senhor, trazendo o verdadeiro sentido que Deus quis dar às suas palavras quando as proferiu, quando as indicou para o seu povo. Por isso que Jesus vai dizer: não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Um dos mandamentos que foi grande causa de conflito de Jesus com as autoridades religiosas judaicas foi justamente a observância do sábado. Quando nós ouvimos no sábado, no domingo passado, na primeira leitura, dizia: para guardar e santificar o dia de sábado como um dia de descanso. Era o dia de descanso para mostrar que nenhum homem, nenhuma mulher devem ser escravos do trabalho, devem trabalhar como máquina. Este era o objetivo do preceito do Senhor de santificar o sábado. Era para que cada homem e cada mulher tivesse o descanso merecido, tivesse o repouso necessário. E se a gente se lembrar da leitura de domingo passado, Deus proíbe inclusive o escravo, a escrava, o jumento e o boi de trabalharem. Porque Deus é o Deus da vida e é o Deus da liberdade. E este mandamento de guardar o sábado, de santificar um sábado, foi um dos grandes temas que gerou conflito, raiva e inveja nas autoridades judaicas. Viram os discípulos lá trabalhando no dia de sábado, recolhendo espigas, enquanto passavam por um campo. Viram Jesus curando em dia de sábado, e inclusive vão dizer: este homem está blasfemando porque ele não guarda o sábado. E aí é quando Jesus vai perguntar: mas se um boi de vocês cai num buraco, vocês não salvam este boi porque é dia de sábado? Não deixá-lo morrer porque é dia de sábado, e no sábado nenhum trabalho pode ser feito? E aí depois Jesus vai dizer: o Pai trabalha sempre, eu portanto sigo o exemplo do Pai. Porque o Pai, Deus, não descansa um dia sequer. Ele está sempre cuidando da criação.
Ele está sempre cuidando dos seus filhos e filhas, mas não era assim que os judeus entendiam, não era assim que as autoridades religiosas compreendiam o mandamento de guardar o sábado, dia no qual, inclusive, os passos eram contados. Tinha uma certa quantidade de passos que a pessoa poderia dar num dia de sábado. Se passasse daquele número de passos, já estava pecando. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, será que Deus Pai estava lá no céu contando quantos passos a criatura dava num dia de sábado? Pronto, você só pode dar 100 passos. Pronto, você agora deu 95, só tem 5. Se vire com esses 5. Como é que entra na cabeça de alguém isso? Deus estava lá preocupado com quantos passos se estava dando durante o sábado. Deus estava preocupado com as ações que estavam sendo realizadas no sábado. Ações de injustiça, ações de desprezo, ações de acolhida, ações de misericórdia, ações de levantar o irmão caído, ação de ajudar aquele que caiu, que fraquejou. Era isto o que Deus estava e ainda está atento. As nossas ações no nosso dia a dia, não quantos passos a gente dá num dia, seja ele no sábado, no domingo, na segunda ou na terça. Jesus vai dizer: não vim para abolir a lei, vim para dar-lhes pleno cumprimento. E aí Jesus vai continuar: em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas sem que tudo se cumpra, porque é palavra de Deus, precisa se cumprir, precisa se realizar. Deus, quando envia a sua palavra, envia com o objetivo para orientar o seu povo no caminho da salvação. Por isso que a palavra de Deus, dita no Antigo Testamento, há mais de 2.000, 3.000 anos atrás, ainda hoje servem para nós. Porque são palavras de Deus que nos levam para a salvação. Claro, é preciso entender a situação, o momento e o período em que essas palavras foram ditas, o que o povo estava passando, o que o povo estava enfrentando, qual era a mensagem que Deus queria que o povo compreendesse e vivesse. Não é pura e simplesmente a gente pegar aquele trecho, aquela palavra e dizer: olha, Deus disse isso e a gente tem que fazer tal e qual. Como eu disse aqui também domingo passado, outro dia, é preciso ler, mas é preciso entender a palavra de Deus. Não basta apenas ler para sair feito papagaio repetindo as palavras de Deus, como se fosse um doutorado, um doutor em Bíblia. Mais do que a gente, Satanás conhece a Bíblia, nem por isso ele se salvou, nem por isso ele se manteve obediente a Deus. Mais do que qualquer um de nós, Satanás conhece a Bíblia do início ao fim. Lembremos a tentação pela qual Jesus passou, quando o diabo vem dizer para Jesus, depois que Jesus usa a palavra de Deus, na primeira tentação, para se livrar do diabo, quando ele diz: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus usa a palavra para vencer o diabo e a tentação. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, Satanás agora vai usar da Sagrada Escritura, quando leva Jesus para o alto do templo e vai dizer: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois a Escritura diz que Deus enviará os seus anjos para que nenhum mal te aconteça. Estava mesmo
O diabo não estava mentindo, estava dizendo um trecho da Sagrada Escritura. E aí é quando Jesus vai usando novamente a palavra de Deus, vencer o diabo e a tentação. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso que a gente precisa conhecer esta palavra, entender esta palavra, praticar esta palavra. Por isso, irmãos e irmãs, que ainda hoje os 10 mandamentos da lei de Deus permanecem válidos, não passaram nem passarão. Devem ser sempre aqueles mandamentos que devem nortear a nossa vida, a nossa conduta, o nosso relacionamento, o nosso dia a dia. Não pensemos que vale para os mandamentos e a palavra de Deus dizer: isso já está ultrapassado porque foi dito há 2.000, 3.000 anos atrás. Não está ultrapassado, pois a palavra de Deus é sempre atual, é sempre verdadeira e nunca passará. Como inclusive a gente tem um canto, né? Céus e terra passarão, mas tua palavra não passará. Céus e terra passarão, acabarão, a palavra de Deus permanece para sempre. Céus e terra passarão, mas tua palavra não passará. E é isso que Jesus diz: portanto, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Tudo há de se cumprir e a gente precisa também estar entre aqueles e aquelas que cumprem, que obedecem e que vivem a palavra de Deus. Porque aquilo que ele diz é sempre para nos conduzir no caminho da salvação. Salvação que todos nós um dia almejamos alcançar, desejamos alcançar, objetivo para o qual Deus nos criou, para a salvação, para estarmos junto a Ele. E a palavra dele é esta luz que nos guia e nos ilumina neste caminho de salvação. Peçamos então, irmãos e irmãs, ao Senhor nesta noite, que Ele nos ajude a viver os mandamentos, a viver a palavra de Deus, conhecer esta palavra de Deus, se interessar pela palavra de Deus, porque ela é palavra que salva, é palavra que liberta, é palavra que cura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra de Jesus no Evangelho de hoje. Antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. A palavra de Deus permanece para sempre.